E uma semana depois do temporal que atingiu cerca de 1.000 casas em Samambaia, ainda tem gente lutando para reconstruir o que a chuva levou. Depois do susto, o teto da casa da dona Elizabeth agora está novinho em folha, mas ela conta que só conseguiu cobrir a casa novamente graças à ajuda de um vizinho. Como eu tinha feito o cadastro e o governo falou que ia me repor as telhas, e aí ele falou, já que eles vão te dar as telhas, eu te empresto, aí a hora que você receber, aí você me devolve. Já outros moradores de Samambaia não tiveram a mesma sorte. Sem a ajuda do governo, alguns improvisam coberturas com lonas e se viram como podem. A torcida aqui é para que outra chuva como aquela não volte tão cedo. Vieram, disse que ia fazer no outro dia a vistoria e já vai fazer quase uma semana, né? Que aconteceu isso. E a gente agora, enquanto as telhas não chegam, eles falaram que vinha no outro dia para cá, né? Mas até agora não chegaram, não. E a gente está aqui na peleja, aqui, jogando lona aqui para cima, aqui para ver. Uma hora chega outra chuva aí e vai tudo por água abaixo de novo. O governo deveria ter colocado os caminhões com telha e passando na frente das casas e vendo quais casas foram atingidas e entregando as telhas. Não era do jeito que ele fez para poder ver depois, não. Eles tinham que ter tomado a providência, era na hora, não deixado o pessoal no relento. O governador do DF garante que 95% da população já foi atendida. Hollenberg afirma que foram distribuídos tijolos e telhas. O GDF pretende, essa semana, fazer uma vistoria para verificar as condições de quem ainda não recebeu o auxílio. Aquelas famílias que efetivamente ainda necessitem, nós vamos buscar ainda o auxílio para que todos possam ter suas casas restabelecidas. A Secretaria das Cidades diz que foram distribuídas cerca de 4.000 telhas. A entrega começou na sexta passada e equipes de várias secretarias continuam atuando nas áreas consideradas de situação extrema, mas tem gente reclamando ainda. Rodrigo, a gente se lembra aqui que no dia seguinte desse fenômeno natural, com aquela destruição que se verificou, o GDF prometeu que só sairia da região quando todos os moradores estivessem atendidos e quando o problema tivesse definitivamente resolvido. O que a gente verifica é que era tudo conversa mole, né? Era tudo factoide. O fato é que todo mundo foi embora e tem muita gente ainda sem telhado, sem um teto para se proteger de novas intempéries. E a Câmara Distrital derrubou um veto do governador Rodrigo Hollenberg que impedia a nomeação de novos servidores públicos. A derrubada não assegura as nomeações, mesmo porque não há previsão no orçamento, mas abre espaço para a criação de cargos na estrutura do GDF. Dos aprovados que esperam ser chamados, quase 3.000 são de área de saúde. Os que já estão no serviço público seguem sem previsão de reajuste. A suspensão do aumento começa a repercutir entre as categorias. E a saúde promete greve a partir do dia 3 de novembro. Sobre este assunto, conversamos hoje na Rádio Band News com o chefe da Casa Civil, Sérgio Sampaio, que disse que não tem conversa, não tem como reajustar. Exatamente. O governo simplesmente está quebrado e sem dinheiro. E o que se deve comemorar, na verdade, no serviço público aqui no Distrito Federal, no âmbito do GDF, é o fato de os salários, ao menos, estarem sendo pagos. Aliás, bons salários. É preciso lembrar que todas as categorias, quase todas as categorias do serviço público aqui no governo do Distrito Federal recebem bem mais do que os seus colegas de qualquer outro estado. Até em homenagem a esse esforço, o esforço que o contribuinte do Distrito Federal faz para sustentar essa máquina enorme, obesa e muito bem paga, até em homenagem a esse esforço, que essa greve que se avizinha não prejudique a população mais pobre, mais vulnerável economicamente, as pessoas que precisam dos serviços públicos de saúde, por exemplo. Agora o Sérgio Sampaio, o secretário, nos disse que o GDF vai jogar pesado, vai à justiça, vai requerer a decretação da ilegalidade das greves quando se forem confirmadas, assim como descontará cada dia não trabalhado. E o clima de tensão entre o Senado e a Justiça ganhou um novo capítulo. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, decidiu não comparecer à reunião proposta pelo presidente Michel Temer
para discutir a crise entre os poderes. Tudo começou com as duras críticas de Renan Calheiros ao juiz que autorizou uma operação dentro do Senado Federal. Hoje, o diretor da Polícia Legislativa foi solto. Ele era o único dos 4 acusados que continuava atrás das grades. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Então, sem encontro, Renata. Sem encontro, Rodrigo. O diretor da Polícia Legislativa, ele foi solto, mas a gente lembra o seguinte, que ele está proibido de reassumir o cargo. Ele não pode reassumir o cargo, e isso a mando da própria Justiça. O Senado deve entrar hoje com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando essa ação aí da polícia, questionando esse mandado judicial, pedindo, na verdade, para invalidar toda essa ação. Então, a gente lembra que na última sexta-feira, a Polícia Federal foi até o Senado cumprir vários mandados de busca e apreensão e também de prisão. 4 policiais legislativos foram presos, suspeitos de fazer um serviço de contra-inteligência, de terem ido à casa de senadores e ex-senadores também investigados pela Operação Lava Jato, fazer uma varredura em busca de escutas, enfim, para retirar esses equipamentos, né? Então, essa operação foi exatamente por conta disso. Dias depois, o presidente do Senado, Renan Calheiros, veio a público defender esse trabalho desses policiais legislativos e chamou o juiz federal de juizeco. Aí sim começou, né, um certo constrangimento. Por quê? Porque a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, não gostou, não chegou a citar nomes, mas falou várias coisas, falou que o Poder Judiciário respeitava os outros poderes e precisava também ser respeitado, falou dessa harmonia que era necessária em todos os poderes, disse também que se um juiz fosse criticado, todos os juízes seriam criticados, inclusive ela também, né, colocando todos ali na mesma estrutura. Então, o que acontece? Ontem, o presidente Michel Temer tentou fazer este encontro, o encontro seria hoje, às 11 horas da manhã, entre representantes dos 3 poderes. Então, participaria o próprio presidente Michel Temer, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. O fato é que a ministra Carmen Lúcia disse que estava com a agenda cheia e disse que não poderia participar. Rodrigo. Obrigado, Renata. Acompanhando aí esse entreveiro entre poderes. O que poderia ser discutido nessa reunião aí, Cláudio Humberto? Olha, é o seguinte, eu acho primeiro que não há propriamente, né, Rodrigo, uma crise entre os poderes. Eu acho que não há essa crise. O que aconteceu foi que, no cumprimento de uma determinação do juiz federal da 10ª Vara, policiais federais cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão de funcionários lá num departamento do Senado Federal. O atual presidente do Senado, que é investigado em uma dezena de processos muito cabeludos, a maioria deles por corrupção, quase todos por corrupção, reagiu a isso e resolveu fazer disso um ato político, reagiu politicamente a essa questão, insultando injustamente uma autoridade como o juiz da 10ª Vara, que aliás é um juiz muito querido e muito respeitado pelos seus colegas. O fato é que não há o que negociar sobre isso. A ministra Carmen Lúcia faz muito bem de não comparecer ao encontro dessa natureza, até porque o Supremo Tribunal Federal está prestes a julgar aquele que agora insulta a justiça do nosso país. E a justiça precisa ser protegida, precisa ser defendida não apenas pelos seus integrantes, mas por todos os brasileiros. A justiça, minha gente, é a última trincheira da cidadania e a gente precisa respeitá-la. E o ministro da Saúde anunciou a compra de mais de 3 milhões de testes rápidos para exame e de diagnóstico do vírus da Zika. As grávidas vão ser prioridade na rede pública. As regiões do DF e do entorno registraram juntas 194 casos da doença causada pelo Aedes aegypti, de janeiro até agora. Desse total, 38 grávidas. A distribuição dos 3 milhões e 500 testes rápidos em todo o país já começa em novembro. Mulheres grávidas com sintomas de Zika terão prioridade para fazer o exame. Temos aí essa facilidade agora para gestantes, lactantes, que a gente possa dar como prioridade público-alvo. A empresa responsável pela fabricação do teste rápido afirma que o resultado sai no máximo em 20 minutos. E diferente do teste que já havia no mercado, esse é capaz de detectar contaminações recentes e antigas. Esse teste é um teste sorológico, ele detecta a presença de anticorpos, tanto da infecção imediata, que seria o IgM, quanto de infecção passada, que seria o IgG. Você consegue detectar as duas respostas no mesmo teste. Ao todo, o governo federal gastou 111 milhões de reais na compra dos testes. O Ministério da Saúde divulgou ainda que desde janeiro houve uma redução de 80%, tanto no número de casos de Zika quanto de microcefalia relacionada ao Zika.
E a seguir tem o Minha Brasília, hoje em ritmo de música. O Band Cidade volta já.